Olá pessoal, tudo bem? Professor Cícero Silveira aqui do Matemática Sem Cola, com você aqui estudando Geometria Analítica. Quero falar com você hoje sobre ponto pertencente, um ponto que pertence a uma reta. Quais são as características dele? Como é que é assim? Como assim, professor? Como é que eu vou ler um exercício? Então, por exemplo, olha, nessa figura aqui, ela está representada por essa reta, por essa equação aqui, equação AX mais 6, tá? E ele está dizendo que esse ponto aqui pertence a essa reta. Então, qual é o valor de A? Por onde eu vou começar? Então, vamos pensar nesse exercício. Então, por exemplo, olha, o y é igual, dá um exemplo, tá? Ó, 2x mais 6. Combinado? E aí eu falo para você o seguinte, olha, se eu te der o valor do x, por exemplo, x1, tá? Eu falo que esse ponto pertence a essa reta. Bom, se ele pertence a essa reta, o y tem que obedecer esse cálculo. Então, o y é igual a 2 vezes 1 mais 6. Para que isso aconteça, 2 vezes 1, 2, mais 6, 8. Então, eu posso afirmar que o ponto 1 e 8 pertencem a essa reta. Professor, espera um pouquinho só, mas por que você está falando isso? Então, olha só o que eu fiz o contrário, tá? Então, estou dizendo o seguinte, vamos supor, 1 e 8. Então, professor, espera aí, deixa eu entender melhor o que você está falando. Então, eu tenho uma pergunta, ponto 1 e 8. Então, eu estou te perguntando assim, esse ponto pertence a essa reta? Deixa eu fazer uma pergunta. Espera aí, ao invés de responder sim ou não, você tem que fazer um teste. Que teste? Bom, quem é o y? 8. 8 é igual. Quem é o x? 1. 8 é igual a 2 vezes 1 mais 6. 8 é igual a 2 mais 6. Professor, 8 é igual a 8. Então eu falo que sim. Esse ponto pertence a essa reta. Por quê? Porque você mantém uma equidade. Ou, se você preferir, se você trocar o x e o y aqui na equação geral, por exemplo, 2x menos y mais 6 igual a 0. Quer dizer, se você trocar no lugar do x o 1 e no lugar do y o 8, essa conta tem que dar 0. E é verdade. Então, quando ele fala que um ponto pertence à reta, à equação, é porque se você trocar o x e y dá 0. Beleza? Ok, só para lembrar você então o que está acontecendo. Tá. Partindo desse pressuposto que você entendeu, correto? Nós podemos então, olha só, resolver esse exercício. Professor, por que esse exercício aqui é mais complexo? Porque ao invés de colocar o ponto, então deixa eu colocar aqui a opção de ponteiro. Ó. Então eu estou dizendo o seguinte, olha, a equação é y igual a A, eu não sei quem é o valor do A, x mais 6. E o ponto A, ao invés de te dar um número, ele te deu que no lugar do x, menos A, menos 4. Vírgula. No lugar do y, menos A, menos 4. Ou seja, o x e o y são iguais. O x é igual ao y, tá? Então, vamos descobrir aí quem é o valor de A. Como? Então, olha só. Quem é o y? Menos A, menos 4. Então, no lugar do y, nós vamos montar uma equaçãozinha. No lugar do y, menos A, menos 4. E no lugar do x, que está sendo multiplicado por A, vou abrir um parênteses, também vou colocar menos A, menos 4, mais 6. Então, se esse ponto pertence a essa reta, eu tenho que trocar no lugar do x, o x do ponto, e no lugar do y, o y do ponto na equação, tá? Pronto, agora é só a gente treinar um pouco de álgebra. Professor, como assim? Assim, ó. Vamos aplicar a distributiva aqui, tá? Então, ó, menos A, menos 4, a gente não faz nada. Menos A vezes A dá menos A ao quadrado, como se fosse x vezes x. Tá? A vezes menos 4, menos 4A mais 6. Opa! Equação do segundo grau. Então, eu vou passar tudo para a esquerda igual a 0. Tá? Então, vai ficar aqui. Ó. Esse aqui passa para cá, A ao quadrado. O menos A já está aqui. Esse menos 4A vai passar para lá. Então, vai ficar mais 4A. O menos 4 já está aqui. O mais 6 passa para lá, menos 6 igual a 0. Por quê? Porque uma equação do segundo grau ela é caracterizada assim, uma equação completa,
por três pedacinhos chamados de termos. E você tem que colocar em ordem decrescente, igual a zero. Então, aqui, ó, ao invés do x ao quadrado é o a. Então, vai ficar aqui, ó, a ao quadrado, menos a mais 4a mais 3a, menos 6, menos 4, menos 10, igual a zero. Pronto, o a que a gente procura caiu numa equação de segundo grau. Tá bom? Vamos lá, então, resolver essa equação. Bora? Bora, professor, mas aqui é a, então faz de conta que é x, ó. Então, ó, x ao quadrado mais 3x menos 10, para você ficar mais à vontade, tá legal? O a é só uma variável, tá? Uma letrinha. Então, pensa assim, no lugar do a é o x, tá? Vamos separar agora os coeficientes. Então, vamos separar os coeficientes. O coeficiente a está coladinho aqui no x ao quadrado, é 1. O coeficiente b está coladinho aqui, ó, no x, tá vendo? É o 3. E o coeficiente c é o termo sozinho, tá? Que no caso aqui é menos 10. Vamos calcular o delta. Discriminante delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta é igual a b, 3 ao quadrado, menos da fórmula, menos 4, né? Vezes o a, que é 1, e o c, que é menos 10. Cuidado quando o coeficiente c for negativo. Vou trazer até aqui para cima. Por quê? Ó, 3 vezes 3, 9. Cuidado, tá, pessoal? Você fica tentando treinar, comete esses erros bobinhos, colocar 6. É 3 vezes 3. E aqui é uma multiplicação. Menos vezes menos dá mais. E 4 vezes 10, 40. Então, o delta é igual a 49. E agora? Agora, vou pegar um pouco mais de espaço. Então, a equação é quem? X ao quadrado mais 3x menos 10. Então, x ao quadrado mais 3x menos 10 igual a zero. E o nosso delta deu 49. Lembrando que o coeficiente a é 1, o b é 3 e o c menos 10. Bom, parte B do Bhaskara. Então, o x é igual ao oposto de b mais ou menos a raiz do delta, ó, dividido por 2 vezes o a. Então, essa equação aqui, essa forma do delta, tá? Vamos lá, então. O x é igual ao oposto de b. Então, é mais, fica menos. Menos 3. Mais ou menos a raiz quadrada de 49, ó, que é 7. Dividido por 2 vezes o 1, por 2. Isso significa que você vai ter que fazer esses dois cálculos. Que cálculo, professor? Menos 3, menos 7 por 2. Então, olha só. x1, menos 3, menos 7, menos 10. Menos 10 por 2, olha lá, menos 5. Então, x é igual a menos 5. Tá. E agora, o x2, que é o segundo cálculo. Por quê? Porque é menos 3 mais 7 por 2. Então, olha só, x2 vai ser igual a menos 3 mais 7, 4. 4 por 2, 2. Tá. Então, menos 5 e 2. Então, vem para cá. O A1 ou x1 é igual a menos 5 e o A2 é igual a 2, tá bom? É o que nós encontramos, tá? Bom, então a pergunta é a seguinte. O A ou o B? O A é menos 5 ou A é 2? Por isso que é importante você entender isto aqui, ó. O Y é igual a mx mais n. Esse número aqui, que está no lugar do A, que na verdade era para ser o M, é o coeficiente angular. Qual é a função dele? Dizer se a reta é inclinada crescente, okay? Esse aqui, ó, é inclinada crescente, ou se a reta é assim, inclinada decrescente. Inclinada decrescente. Professor, como é que eu vou saber? Se o M for positivo, né? Se o M for maior que zero, positivo, a reta é crescente. Se o M for negativo, menor que zero, a reta é decrescente. Essa reta aqui, ela é decrescente, ó.
está para baixo, está nesse sentido aqui. E significa que o m é negativo. Então a resposta é menos 5. Essa é a importância do número que está ao lado do x quando você isola o y. O nome dele, coeficiente angular. Então você tem que ficar esperto para escolher, tá bom? Se fosse um gráfico com a reta crescente, você tem que escolher o 2, tá bom? Então, só para você pensar aí na importância de você estudar o coeficiente angular. Combinado? Foco nos estudos. Continue conosco. Até a próxima aula. Tchau.